Oi, meus lindos! Estamos aqui no Falando com a doutora Vanessa, no quadro Especialistas, e hoje eu vou entrevistar a doutora Maria Amélia, pediatra. Maria Amélia, queria saber de você. Quais os principais fatores de risco para a obesidade nas crianças e como a história familiar e os hábitos alimentares influenciam nesta condição? Olá, Vanessa. A obesidade infantil ela é influenciada por uma combinação de fatores de risco, sendo os principais fatores o fator genético, o ambiental e o comportamental. Embora existam outros fatores de risco, como doenças endocrinológicas, doenças neurológicas, uso de alguns medicamentos, esses representam menos de 1% dos obesos. Sobre o fator genético, a criança pode herdar genes tanto do pai quanto da mãe, que a tornam mais propensa ao ganho de peso. No entanto, a explicação da obesidade não pode ser limitada à herança genética. Ela resulta da interação desta com fatores ambientais e comportamentais que fazem esses genes se expressarem mais ou menos. Sobre o fator ambiental, ele diz respeito ao que a criança é exposta. O ambiente intrauterino é um fator ambiental e é a nossa primeira moradia. E ele pode trazer algum risco se, por exemplo, a mãe apresenta diabetes gestacional não controlado, se a mãe tem um excesso de ganho de peso ou por alguma questão patológica existe uma restrição de crescimento intrauterino do feto. Essas condições resultam em crianças grandes demais para a idade gestacional ou pequenas. Ambos fatores podem levar à obesidade futura. Sobre os fatores ambientais, outros que nós apontamos são a disponibilidade de alimentos não saudáveis, o ambiente familiar e social, o marketing, propagandas de alimentos, a infraestrutura urbana, casas sem espaço para as crianças brincarem, a cultura da família, o consumo de alimentos ultraprocessados, o excesso de uso de dispositivos eletrônicos, de telas e as políticas alimentares e econômicas. Sobre o fator comportamental, digamos que a relação que a criança tem com o alimento e que ela vai desenvolver futuramente é uma consequência de como os pais, que são os primeiros educadores nutricionais, administram a forma de comer e alimentar. Envolve a alimentação complementar, as regras, a permissividade, as trocas de alimentos e o apetite hedônico. Lembrando que a obesidade é o excesso de peso devido ao acúmulo de gordura corporal, causado principalmente pelo consumo crônico de calorias, em quantidade maior do que a gente gasta de energia. Isso se compara a uma balança desequilibrada. Mas por que se come mais do que o necessário? Em geral, em busca de um prazer, que gera uma recompensa, o chamado apetite hedônico. E os alimentos mais recompensadores são os altamente palatáveis e industrializados. Com o ganho de peso, as regiões do cérebro responsáveis por essa recompensa, elas respondem menos e levam ao consumo excessivo de alimentos. Isso cria um ciclo vicioso. Quais as estratégias de intervenção e tratamento que você recomenda para gerenciar e prevenir a obesidade em crianças? E como envolver a família na mudança de estilo de vida? É uma pergunta ampla, mas nós temos que começar pela prevenção da obesidade, já no pré-natal e continuando durante toda a infância, nas consultas pediátricas, onde o peso, a altura e o índice de massa corpórea são aplicados em gráficos que nos sinalizam o estado nutricional dessa criança. Como prevenção, também eu cito o estímulo ao aleitamento materno, sendo exclusivo no primeiro semestre de preferência, ou na impossibilidade dele, o uso de fórmulas adequadas. A correta introdução da alimentação complementar, no tempo certo, da forma correta e com os alimentos in natura. Isso tudo por volta do 6º mês de idade. A dieta adequada, então não oferecer açúcar nos 2 primeiros anos de vida, não oferecer sal até 1 aninho e moderar o consumo disso. Incentivar uma dieta com alimentos in natura e minimamente processados, como as frutas, legumes, verduras, cereais integrais, leguminosas, carnes magras, ovos, E moderação nos alimentos processados, como os pães e queijos, por exemplo, e evitar os ultraprocessados.
que são ricos em gordura saturada, açúcar e sal. Tentar fazer refeições saudáveis sem distrações, né? Mantendo água à vontade, ao alcance da criança, evitar compras com fome, envolver os pequenos no preparo dos alimentos e ter cuidado com as propagandas e mídias que promovem alimentos não saudáveis. Tá? Sobre o comportamento, tentar com que a família faça pelo menos uma refeição saudável junto com a criança ao dia. O ideal seriam todas as refeições, né? E sem televisão, sem celulares, não usar a comida como recompensa, utilizar o reforço positivo e oferecer alternativas saudáveis, tá? E evitar ter guloseimas em casa. Já sobre o tratamento, como estratégia, o primeiro ponto é não negar a questão. Se for detectado sobrepeso ou obesidade, traçar um objetivo a ser alcançado, explicar aos pais onde queremos chegar, quer seja ganhar menos peso ou estacionar ou perder peso, através da adequação da dieta e das atividades físicas, levando sempre em conta a idade da criança, a faixa etária que ela está e a singularidade de cada família. A família, junto com o pediatra, deve refletir como fazer essas mudanças. Eu percebo que as pessoas sabem o que é saudável, mas talvez não percebam bem o que faz mal. Então, eu falo até para ler os rótulos nutricionais que vêm nos alimentos, fazer comparações, ler os alertas, né, que vêm hoje em dia nas embalagens, rico em açúcar e gordura, etc. Porém, o mais desafiador é a aceitação pela criança em mudar o hábito. Né? A ideia não é fazer passar fome, mas fazer sim trocas saudáveis. E se preciso, esse processo pode ser gradual, não precisa ser abrupto. Estimular o aumento das atividades físicas, a criança precisa de lugar para brincar, para gastar. E profissionais como nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos e educadores físicos nos ajudam muito também. Enfim, o tratamento da obesidade é complexo, é demorado de certa forma, mas é muito importante, pois mais ou menos 40% a 80% das crianças obesas tornam-se adultos obesos. Como você monitora as comorbidades associadas à obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão nas crianças? E quando você vê a necessidade de encaminhar para um especialista? A obesidade pode levar ao desenvolvimento de outras doenças crônicas ou potencialmente fatais, como dislipidemias, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, apneia do sono, doenças ortopédicas também. O fato de na família haver adultos com complicações cardiovasculares abaixo dos 55 anos em homens e dos 65 anos em mulheres nos acende um alerta maior para monitoramento da criança obesa. E a avaliação das comorbidades, ela inicialmente é feita pelo exame físico, que deve ser completo, incluindo a medida da pressão arterial e da circunferência abdominal. Os exames laboratoriais são úteis para rastrear as comorbidades e a indicação desses varia conforme a idade. Então, antes de 2 anos, não há indicação. Entre 2 e 8 anos, a triagem é feita conforme os fatores de risco familiares. Entre 9 e 11 anos, a triagem sim é universal, digamos para todas as crianças. Com o resultado alterado desses exames, a orientação comum será a perda de peso, mudança dos hábitos alimentares e estilo de vida, conforme conversamos antes. E o uso de medicamentos é utilizado em determinadas situações. Bom, especificando um pouco mais sobre as comorbidades, sobre a dislipidemia, que significa um colesterol ou triglicérides aumentados, né? Inicialmente, recomenda-se uma dieta adequada com apenas 30% de gordura nas calorias totais, uma redução da gordura saturada, evitar a gordura trans e diminuir a ingestão de açúcar. Algumas substâncias, suplementos alimentares como esteróides de plantas e fibras solúveis podem ser usadas também. O seguimento com o nutricionista é fundamental. Se após 6 meses dessas mudanças não houver sucesso nos níveis, do colesterol e triglicérides, considerar o uso de medicações, dependendo dos valores, E
da história também familiar e da idade da criança. Essas medicações são as estatinas, resinas sequestrantes de ácidos biliares ou outras substâncias que diminuem a absorção intestinal do colesterol, né? Na situação de pré-diabetes e resistência à insulina, a gente tem que aumentar a atividade física para pelo menos 1 hora por dia e restringir o tempo de tela para menos 2 horas por dia. O diabetes tipo 2, outra complicação da obesidade grave, que ocorre geralmente em adolescentes, quando detectado, eu sugiro um acompanhamento concomitante com o endocrinologista, pois às vezes é necessário o uso de medicação oral ou insulina. Sobre a hipertensão, deve ser tratada com perda de peso, uma dieta adequada. Existe a dieta DASH, né, que se lembra muito a dieta mediterrânea, com frutas, vegetais, peixes, laticínios magros, cereais integrais, frango, castanhas, carnes vermelhas magras, redução de doces e restrição de sódio, né? Mas às vezes é necessário medicamentos, né, como inibidores da enzima de conversão de angiotensina ou bloqueadores do receptor da angiotensina. Nestes casos, o cardiopediatra é o especialista a quem eu referencio. E para finalizar, as estatísticas mostram que 20 a 50% das crianças e 50 a 70% dos adolescentes obesos tornam-se adultos obesos, sendo propensos a terem as complicações acima citadas. Além disso, a obesidade pode causar problemas emocionais e sociais, né, como bullying, discriminação, baixa autoestima, queda no rendimento escolar. Portanto, não podemos negligenciar ou deixar a questão se arrastar. Quanto mais cedo intervirmos e exigirmos também ações do Estado, ações de toda a sociedade, da indústria de alimentos, será melhor para as nossas crianças e para o futuro delas. Obrigada e até mais. É isso aí, gostaria de agradecer a participação da Maria Amélia, foi muito esclarecedor, é um tema que está presente no dia a dia aqui no consultório e informar e amar. Então, até a próxima. Tchau, tchau!